Jornalismo com credibilidade e respeito a você. Bom Dia Criativa. A notícia do jeito que você gosta. 8h29 no giro de informações do Bom Dia Criativa. Vamos bater um papo agora com o secretário municipal de saúde, Dr. André Spadaro. Ontem no boletim coronavírus, o secretário citou apenas 9 novos casos de Covid em Botucatu. Eu não me lembro de um número tão baixo, além de uma redução de 83% nas últimas 4 semanas de pessoas em quarentena, ou seja, pessoas que foram diagnosticadas com Covid e que fizeram isolamento, estão em isolamento, uma redução drástica nas últimas 4 semanas. Secretário, primeiramente, bom dia, muito obrigado por atender a reportagem da Criativa FM. Semana após semana, números em queda, números esperançosos para a cidade de Botucatu, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Anderson. Estou um pouco rouco aqui hoje, mas vamos em frente. Realmente são números bem importantes. A gente fica bastante esperançoso, né, com esses números a cada semana. Então, ontem, como você mencionou, um número bem baixo de casos positivos, apenas 9 casos positivos. E hoje já temos também uma prévia, são até o momento 21 casos positivos. E se a gente recordar que algumas semanas, 3, 4 semanas atrás, por exemplo, numa segunda-feira eu anunciava 300 casos um dia só depois do feriado, muitas vezes 200, 150 casos. Então, realmente chama bastante atenção essa queda que vem se mostrando sustentada. Então, isso é muito importante. Então, já estamos indo para 4 semanas aí de queda e já quedas acima de 80%, como você mencionou. Então, como você tem menos casos, estão menos pessoas em casa, em quarentena domiciliar. Também uma queda de 83% no número de pessoas isoladas, que no começo de junho eram quase 900 pessoas em Botucatu em isolamento domiciliar que testaram positivo, e agora estamos aí perto de em torno de 150, né, 148 pessoas. Então, realmente são números importantes e que nos levam a crer que essa é uma tendência que deve ocorrer nas próximas semanas. Então, isso é o que é esperado pelo estudo, tendo em vista que você vai tendo uma menor transmissão, uma menor circulação do vírus, e esses vírus que estão circulando acabam deparando com uma população já parcialmente imunizada, né? Toda uma grande contingente de pessoas já com a primeira dose. Claro que o ideal é que todos estejam com a segunda dose. Então, isso talvez tenha essa característica de fazer com que essa queda seja exponencial, assim como quando eu subia, né, antes da vacinação em massa, a subida era exponencial, na descida a expectativa é que essa descida também seja exponencial, principalmente com a questão da vacinação em massa, mas ainda a primeira dose, Júnior. Então temos que insistir, estamos aí trabalhando, já reunindo com a equipe, já para definir e fechar as datas da segunda dose, e até lá, então, nós vamos seguir pedindo aí a toda a população, contando aí com o apoio de vocês também nessa divulgação, na comunicação, conscientização da população, para que a gente mantenha essa transmissão em níveis bastante baixos. Quanto menor a gente conseguir transmissão, melhor será para a gente chegar perto da segunda dose e, eventualmente, quase que erradicar, vamos dizer, a pandemia aqui em Botucatu algumas semanas após a segunda dose. E temos que ficar atento aí com a questão também da variante Delta, né, a variante indiana. Ontem já foi descrita aí identificado um primeiro caso na cidade de São Paulo, né, e existem indícios de que ela seja mais transmissível, eventualmente que evolua com quadros mais graves. Até então, países já que estavam com a sua campanha de vacinação bastante avançada, já com medidas de flexibilização, tiveram que recuar em algumas medidas, como por exemplo o Reino Unido. Então a gente precisa estar bastante atento a isso e não relaxar nas medidas até que todo mundo receba a segunda dose, mesmo com todas essas notícias boas, esses indicadores bons que a gente vem recebendo. Secretário, imagino que vocês se conversam. Quando eu digo vocês, Oxford, a Unesp, a Fiocruz, afinal de contas, é um estudo de efetividade com vários atores. E o que todas essas partes falam dentro desse estudo com relação às variantes, e a variante do momento, que é a variante Delta, né? As variantes com relação à vacina que nós tomamos. Olha, existe uma preocupação, vamos dizer, a preocupação atual é especificamente com a variante Delta.
Então, ainda ontem eu estava revisando alguns artigos aqui sobre a variante Delta, são poucos dados que tem na literatura, mas existem dados já mostrando que a vacina da AstraZeneca e a da Pfizer são eficazes contra essa variante de atenção, a variante Delta, que surgiu, né, em fevereiro na Índia. Mas há indícios de que a produção de anticorpos possa ser um pouco menor do que com as outras variantes, ou seja, que a proteção seja um pouco menor. Então é isso que a gente precisa ficar atento, e se eventualmente, a gente espera que não, né, mas no Reino Unido essa já é 95% das cepas no Reino Unido já são da variante Delta. Então, se isso ocorrer também no Brasil, aqui no estado de São Paulo, no interior, o próprio estudo poderá trazer respostas em relação à efetividade da vacina com a cepa Delta. Mas no momento, com amostras realizadas pelo Butantan, ainda não são dados oficiais das amostras do estudo de efetividade de Botucatu, de sequenciamento, a evidência é que no interior do estado, aqui na DRS de Bauru, a cepa predominante, quase 90%, é a P1, né? Então a cepa de Manaus. Mas a gente vai seguir, sim, atento, acompanhando todos os resultados e ver eventualmente o que pode ocorrer com essa introdução, talvez, da cepa Delta, e se ela crescer e se tornar uma cepa predominante no estado de São Paulo. Isso pode sim ter implicações, por isso a importância de se manter as medidas de prevenção nesse momento para evitar essa introdução e disseminação de uma nova cepa que ainda não é tão bem conhecida. Então isso é uma preocupação e precisamos ter muita atenção. Secretário, para as pessoas que foram vacinadas no dia da vacinação em massa aqui em Botucatu, dia 16 de maio, algumas receberam lá no seu cartão de vacinação dia 8, outras dia 9. Primeiro ponto, já está definido, essas datas serão mantidas, 8 e 9, e um segundo ponto, já foi definido como é que vai ser essa vacinação? Vai ser como foi na primeira dose, todo mundo sendo vacinado um dia só, ou será respeitado 2 dias de vacinação? Estamos concluindo essa vacinação, essa programação, Anderson. E o mais provável é que ocorra em 2 etapas, exatamente 12 semanas após cada uma das iniciativas. Então, quem tomou ali no dia 16 de maio, a previsão nesse momento é que a gente faça uma ação nos mesmos moldes no dia 8 de agosto. E quem tomou no sábado seguinte, que foi no dia 22 de maio, a gente vai organizar também uma nova ação só nos ginásios para em torno de 5 mil pessoas que tomaram na segunda ação, no dia 14 de agosto. Então, provavelmente vai ser uma repetição fidedigna do que ocorreu na primeira dose. Então, no dia 8, uma primeira ação para 67 mil pessoas, que foi aquela ação maior, né, nos colégios eleitorais. E no sábado seguinte, no dia 14 de agosto, uma segunda ação apenas nos ginásios para atender em torno de 5 mil pessoas, de modo que todo mundo receba a sua segunda dose dentro do prazo esperado, que é em torno de 12 semanas. Ela pode ser administrada entre 4 a 12 semanas, a segunda dose, mas há evidências que o maior nível de eficácia é atingido quando ela é administrada com 12 semanas. Então, nos dias, só para eu entender, nos dias 8 e 9 vai repetir então a ação nos colégios, é isso? No dia 8, no domingo. Acho que, na verdade, talvez isso seja até alguma questão de anotação ali. Quem tomou, todo mundo que tomou naquele domingo, né, o primeiro domingo, vai receber a segunda dose com 12 semanas depois, que é no domingo do dia 8 de agosto. Então, num final de semana você tem uma ação no domingo e no outro final de semana você tem uma ação no sábado para replicar exatamente o que ocorreu na primeira dose. Sim, só para... Deixa eu repetir a pergunta então. Para quem tem ali 8 e 9, tomou no domingo, vai se repetir a mesma logística nos colégios? Isso, essa é a ideia. Então, o prefeito, ainda ontem tivemos uma reunião com o prefeito e com outros membros aí do governo para tomar essa decisão e já está programado para ainda essa semana uma nova reunião com a Justiça Eleitoral, com o Igor, com o Dr. Bachega, com o Ministério Público também, o Dr. Paulo Bujanra, para justamente a gente fechar esse modelo e solicitar novamente todo aquele apoio de logística, de voluntários, para que a gente possa estruturar a segunda ação. Essa é uma informação importante, né, Júnior? Porque muitas pessoas receberam no seu cartão lá de vacinação dia 9. E é muito importante que os meios de comunicação trabalhem sobre essa informação, que senão vai ocorrer de muitas pessoas no dia 9 aparecerem nos postos de saúde para serem vacinados também, né? Sim, não, o ideal é que todos tomem, quer dizer, se tem um dia de diferença, isso não tem
nenhuma diferença na eficácia da vacina. Então, o ideal é que todos que tomaram naquele domingo, isso a gente vai reforçar bastante na comunicação, principalmente quando for chegando ainda mais perto, para que todos procurem nesse segundo dia da vacinação em massa, no domingo, dia 8 de agosto, mesmo que esteja ali escrito no seu cartão que é dia 9, que seria na segunda. Mas vamos orientar todos que no domingo já recebam a sua segunda dose, uma grande ação novamente, nos mesmos modos que foram realizadas as primeiras ações. Tá certo, então, secretário. É muito importante essa informação e imagino que será uma ação mais facilitada, porque não haverá toda aquela coleta de dados, né? Não só nos colégios eleitorais, mas nos pontos de apoio, porque o principal dado vai estar na carteirinha ali. Imagino que será uma ação mais fácil, né? Sim, vai ser diferente um pouco, né? Então não existe aquela necessidade de levar documento, carteira de trabalho, título de eleitor, enfim, toda aquela documentação para comprovar, né, o domicílio aqui em Botucatu. Então tem algumas coisas importantes que a gente poderia ir aproveitando, Júnior, isso nós vamos divulgar bastante daqui para frente. Então o documento que vai determinar e facilitar o processo da segunda dose, além naturalmente do RG, né, um documento com foto e o CPF que são necessários, vai ser a carteirinha. Então é fundamental, a gente já pede a todos, algumas pessoas pedem a carteirinha, infelizmente, guardam no local, depois não localiza. Então que já saiba, vai checando onde está a carteirinha, deixa ela num lugar fácil, ela será necessária, e a carteirinha que vai facilitar. Então a pessoa não vai mais precisar nem se cadastrar no VaciVida, porque todo mundo que já tomou a primeira dose já está cadastrado no VaciVida, então isso será muito mais fácil, desde que a pessoa se apresente com o seu RG, com foto, CPF, e a carteirinha que comprova a primeira dose. Só isso já basta para que ela receba a segunda dose. Então a orientação é que todos já deixem em mão, saibam onde está a sua carteirinha, conforme for se aproximando a data da segunda dose, e principalmente quem perdeu, que pode ser que a pessoa realmente não está localizando e vai precisar da carteirinha, então a gente pede que com o tempo, ao longo da semana, ele procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência para fazer, Júnior, uma segunda via, tá? Então quem não está localizando a sua carteirinha de vacinação, a gente orienta aí nas próximas semanas e com antecedência, né, não deixar para o último dia, para a véspera da vacinação, querer ir todo mundo no posto pegar a segunda via. Mas quem realmente perdeu, espero que sejam poucas pessoas, tem um documento extremamente importante, é preciso cuidar e guardar com bastante atenção e carinho um documento desse, nos tempos atuais, mas se eventualmente você perdeu a sua carteira de vacinação, já procure ao longo dessas próximas semanas, ainda durante o mês de julho, né, bem antes da vacinação, a uma unidade de saúde para você fazer uma segunda via e guardar essa segunda via com carinho, para que você leve no dia, a gente tenha uma forte adesão da segunda dose, que isso é extremamente importante, quer dizer, para a gente reduzir, realmente garantir esses resultados contínuos e positivos que nós estamos vendo agora, é fundamental que todos recebam a segunda dose, que a gente tenha uma adesão muito forte, assim como tivemos na primeira dose. Não esperamos nada diferente disso da população de Botucatu. Eu acho que isso é algo que vai ocorrer, mas precisamos insistir com todos que já fiquem preparados, já se organizem, para que a gente possa ter em 99% de cobertura também da segunda dose de toda a população, que é isso que vai garantir esses bons resultados que a gente já começa a colher da vacinação em massa. Secretário, qual foi o número exato de vacinados naquele dia 16 de maio? 66.730 pessoas. 66.730 pessoas. E no sábado seguinte, em torno de 5.200. Então, esse é o público que a gente aguarda aí para a segunda dose. E vamos fazer, então, exatamente no mesmo modelo. Ontem isso já ficou definido com o prefeito Mário Pardini. A gente tinha pensado em talvez juntar num dia só, num final de semana só, mas como existe essas evidências de que a eficácia da vacina ela é máxima, com 12 semanas, então a gente vai repetir o mesmo modelo para que todos recebam a dose dentro do prazo previsto de 12 semanas. E com essa ressalva desse dia 8 ou dia 9, isso é só uma questão acho que de anotação na carteira ali, a lápis, que o pessoal anota a segunda dose, mas quem tomou naquele domingo, dia 16 de maio, todos tomaram no mesmo dia. Então a ideia é que todos tomem a segunda dose no mesmo dia, que será
dia 8 de agosto. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações aqui no Bom Dia Criativo. Eu que agradeço, Júnior, vamos seguindo aí, trazendo, se Deus quiser, indicadores sempre positivos e essa colaboração da população com as medidas de prevenção e com uma forte adesão à segunda dose, que isso vai, de fato, mudar a realidade da pandemia aqui no nosso município. Secretário, com essa Secretário, com essa rouquidão aí, o senhor já fez o teste ou não? Pois é, capaz que eu tenho que fazer, viu, Júnior? A gente vai fazer, sim. Então tá bom, muito obrigado, secretário André Spadaro, pela participação. Aí, mas, felizmente, são bons indicadores, a gente acaba falando mais do que o normal. Eu não sou muito de falar, só gravo o boletim. Acho que vai somando aí as entrevistas, a voz vai ficando mais fraca.